Mas, Cauê, eu já vou até clicar aqui no, no mais irritante dos quadros, né? Para o esporte, que é a pauta principal dessa noite. O esporte joga fora 2 pontos. O esporte segue com aproveitamento de 38,9% fora de casa, que nesse momento faz com que a equipe seja o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º aproveitamento como visitante. Veja, enquanto os 100% de casa estiverem acontecendo, a gente vai ter sempre argumentos para minimizar essa outra face do esporte fora de casa. Porém, eu vou repetir algo que eu já disse nos últimos programas. Eu não acho que pelo nível técnico que essa Série B apresenta, eu não acho minimamente aceitável que o esporte seja, tá? Que o esporte seja o 10º colocado em aproveitamento fora de casa. E eu cito aqui, Cauê, 3 jogos. 3 jogos. Em que, dos 6 que o esporte fez, eu cito 3 jogos em que a sensação não poderia ser outra que não seja a de desperdiçar oportunidades. Aquele empate com o Ituano, tá? Um time que não se confirmou minimamente competitivo. Com o próprio E os Dalpozo de dois, hoje, né? Com o próprio isso. Dalpozo de hoje. E os dois mais graves. O empate com a Ponte Preta, onde o Sport teve o segundo tempo inteiro com um jogador a mais e veio ter uma chance de gol já nos descontos. E essa partida, que é o objeto da análise da gente a partir de agora. Uma partida em que o Sport acha um gol no primeiro tempo, onde fazia uma atuação de razoável para ruim, mas acha um gol com bela jogada de Fábio, bela finalização. Joga muito mal no segundo tempo, em vários ângulos, por vários aspectos das escolhas do treinador, da postura do time, do posicionamento. Joga mal. A Chape tem a bola. A Chape basicamente não cria chances, mesmo tendo a bola o tempo todo. E o Sport consegue atrair, né, uma chance de gol contra ele e o gol de empate da Chape. Então, Cauê, eu queria que você começasse analisando tanto esse gol sofrido, tanto esse empate cedido da Arena Condá, como essa face inaceitável para mim do esporte de ser o 10º colocado em aproveitamento fora de casa, numa Série B onde não existem nem forçando a barra, nem colocando, nem espremendo tudo. Não existem 9 times melhores que o Sport. Não existem 4. Não sei se existem 2. Talvez exista 1. E o time é o 10º fora de casa. É muito difícil não atacar a escolha, a postura, a forma com que o time encara essas partidas, né, Cauê? Atitude, Fred. Eu acho que passa muito por atitude. Porque eu acho que não cabe mais ao esporte ficar procurando desculpas, como foram se sucedendo no início da competição desses jogos fora de casa. Porque entre um jogo contra o São Paulo, entre um jogo final de Copa do Nordeste, é porque, veja, passou. E o esporte, na verdade, precisa construir caminhos para não só vencer esses jogos, como ao menos repetir ou se aproximar de um desempenho que o esporte tem em casa, fora de casa. Porque há um abismo. Lógico que o Henderson vai falar disso, lógico que o jogador do esporte não vai falar disso, mas a gente pode falar. Há um abismo gigante entre 6, 7 times, no máximo, desta Série B, se não for menos, em relação a os demais times da tabela. E hoje era um desses. Não tem-se como colocar uma desculpa de essa viagem para Chapecó é muito complicada de estrutura, porque é um pinga-pinga. Beleza. Se isso realmente é algo
que deve ser levado em consideração, porque o treinador não fez trocas mais cedo. Porque se havia cansaço, se havia jogadores debilitados pela viagem, pela questão de que poderia acontecer, era natural que você fizesse trocas mais cedo para dar vitalidade ao time. E tinha jogadores que, como o Fabrício Daniel, que vinha entrando relativamente em quase todos os jogos. Ou seja, não era. Não trocou porque não tinha jogador nenhum para o banco. Tinha jogador. Foi uma escolha. A escolha do treinador em demorar a modificar e que se teve um preço também grande nisso daí. Outro ponto que se pode colocar como querer dar desculpas. Estava sem Juba e sem Love. Meu amigo, e o Chapecoense? Tava com quem? Era Maxwell, o jogador que fez a jogada do gol. Foi Maxwell, menino maluquinho, que jogou no Sport há uns 2 anos. Os torcedores do Sport conhecem a qualidade do jogador. O zagueiro da Chapecoense hoje era Rafael Ribeiro, odiado pelo torcedor do Náutico, execrado pelo torcedor do Náutico. Aí você espera, que era a minha grande expectativa, tá, vai jogar sem esses 2 jogadores? Vai, mas aí você precisa que quem esteja como opção dê respostas. Filipinho, que vinha se colocando como opção a Juba, até para a sequência do campeonato, hoje entrou e talvez tenha feito sua partida mais fraca pelo Sport. Pior partida de Filipinho pelo Sport. Não fez nada com nada, ainda perdeu uma chance ali de razoável potencial que ele poderia ter feito. E a outra figura que entrou, Gabriel Santos, foi assim. Se pudesse ter saído com 30 minutos de jogo, era para ter tirado. Foi uma tragédia. E saiu com 30 do segundo tempo, né? Ou mais. Fred mais, ele jogou 90 minutos. Porque ele saiu só com sai no pacote. Ele só sai no pacote dos 42 minutos do segundo tempo e jogou mais 48 do primeiro. Ele só sai no pacote que entra Kaique e Fabrício Daniel. Fabrício, né? É absurdo, pô. E ele estraga completamente o jogo do Sport. Porque o Sport faz muito do jogo apoiado. O Sport joga muito com Love segurando bola, para o time sair de trás e fazer toda uma construção. E nisso atrapalhou muito a construção do jogo do Sport. Teve uma hora que o Jorginho pegou uma bola e tocou para ele e passou para receber, que ele simplesmente apanhou da bola e Jorginho olhou, se você for fazer o quê? Não, a primeira bola de perigo do Sport no jogo é um contra-ataque absurdo, 2 contra 1. E ele não consegue fazer o passe, pô. Se você vê o lance, Fred, que depois eu fui ver eu gravo jogos em casa, eu boto sempre para gravar e depois vejo alguns lances, até para tirar algumas dúvidas, como foi a do gol que o Sport sofreu. E nesse lance eu botei na hora, eu botei para repetir, para ver. E aí é muito claro, ele não levanta a cabeça em momento algum. Foi aquele negócio, do jeito que estava, foi com a cabeça baixa, achando que ia ganhar na velocidade e não ganhou. Então ele destruiu praticamente quase todas as ações ofensivas do Sport que passavam por ele destruía. E as que não passavam também ele destruía, porque ele precisava abrir espaço. E não abria. A única jogada que ele acertou na partida toda foi essa finalização de Filipinho errada. Que ele faz parte ali daquela triangulação da jogada. Fora isso, ele errou tudo. Então, as 2 peças que não se esperava de Gabriel, mas que a gente precisava de respostas, até porque tá batendo a porta aí a janela de transferência, não deram sinais positivos. E aumenta a preocupação de que o Sport precisa de reposições. Para ontem, né? Para ontem, já. Esse jogador já vai estar aqui. Eu até no texto que eu botei no Twitter, eu botei que não seja em julho. Porque justamente, julho faltam 3, 4 dias para chegar a julho, mas justamente é porque precisava para hoje. Já era para estar aqui. Esses caras, se tivesse jogo dia 3, era para estrear dia 3. Porque precisa. Está fazendo falta. Por mais que o Sport fosse superior, mesmo sem Juba,
Love e Wanderson, e tivesse, até pelo contexto que o jogo teve, que foi guiando em favor do Sport, o Sport teria a obrigação de ganhar esse jogo. O jogo estava muito conduzido da mão. Onde é que o Sport vinha tendo problemas defensivos? Em Eduardo. Novamente, inclusive. 4 bolas em cima de Eduardo, que a Chapecoense não conseguiu, até pela fragilidade ofensiva da Chapecoense, não progredir mais. Teve o próprio lance do pênalti, que não foi, que depois foi visto que não teve, mas foi um dos lances, que o cara, se não segue adiante, era um grande perigo. Uma virada de jogo da esquerda para a direita, que o jogador, acho que foi Alisson Faria, chega cabeceando por trás de Eduardo, e outros 2 lances, que acho que são mano a manos com Eduardo, um de contra-ataque, que ele está no meio do campo, e quase que a Chapecoense aproveita, e um outro que é um drible que ele toma, e no cruzamento, a cabeçada, e Renoche defende. Mas Eduardo, de novo, com muitas falhas ali. Tanto que no segundo tempo, quando Dalpozo melhora a equipe dele em criatividade, né, botando Bruno Nazário e Giovanni Pavani, o Sport começa a ter dificuldade por aquele lado direito de defender, e aí Henderson faz aquela mudança colocando o terceiro zagueiro. Eu achava até que quando ele resolveu não entrar com Everton de titular, nem Fabrício Daniel, que ele quis ter opções de Eu oxigênio. imaginei dessa forma. Eu imaginei dessa forma. E pensando em Everton como ponto. Eu imaginei dessa forma, porque nada justificaria. Realmente, se ele vai para o segundo tempo, só tendo como opção Kaique, Gabriel, Eduardo, Matheus Vargas, ele não teria o que fazer. Eu também senti que ele segurou, tá? Como se fosse fazer uma média, assim, de média de time, equilibrar o time. Everton para poder ter uma chave ofensiva, se necessário, Isso. ou para essa mudança do 3 zagueiros e virar ala, e segurou o Fabrício. Eu só enxergo dessa forma. Eu não consigo enxergar de outra forma. Agora, a quantidade de tempo que ele deixou o Gabriel é um negócio muito sem explicação. Primeiro, Gabriel, e antes mesmo, Fred, o buraco que vinha tendo naquele lado direito já era para ele ter corrigido antes. Ele só corrige aos 28 segundos tempo, que é quando ele bota Alisson Cassiano, junto com Everton, que tira Eduardo e Edinho. Edinho, que era até talvez eu acho que poderia ter sido, Cauê, a escalação inicial, tá? Os 3 zagueiros, como foi contra o São Paulo, né? Talvez tenha sido. Eu não achei tão ruim a inicial. Não achei tão ruim. Mesmo com o Gabriel na frente, mas eu entendi a lógica dele. Eu entendi a lógica que ele teria. Ainda mais porque, no pior dos cenários, a gente vai abraçar essa visão de que era a chance final de Gabriel. Isso. Porque, por mim, a chance final dele já tinha acabado, tá? Já passou. Isso. Mas o treinador vinha utilizando. Agora eu não acho aceitável que Gabriel pise no gramado, pô. Acho que Gabriel já tem que ser negociado. Emprestado para séries por C, mais barato D, que seja. Por mais barato que seja. Por mais barato que seja, Gabriel hoje atrapalha o esporte quando entra em campo. Custa caro em campo. Ocupa espaço de alguém. E atrapalha a movimentação, Fred. Que é isso, não é somente quando ele toca na bola e destrói a jogada. É porque você conta com a movimentação do cara para abrir espaço. E às vezes você tem. Ele não é nem um cone, o cara de jogar tão parado como é Kaique. Mas às vezes você tem um cara ali que está movimentando errado, você atrapalha também. Atrapalha. Fecha espaço em vez de abrir espaço. Mas voltando a essas modificações do segundo tempo, primeiro que eu acho que ele demorou muito a fazer. Eu nem acho que tem algumas pessoas até reclamando que ele botou um terceiro zagueiro, como se de alguma forma tivesse atraído. Nada, aquilo ali é o que menos influiu no resultado, é isso. Pelo contrário. Não achei. O problema maior é a atitude. Se tivesse sido atitude, com 3 zagueiros, você continuaria liberando o Everton como ponta, enfiado lá, pisando na risca da direita, Cariús pisando na risca da esquerda. Isso. Tendo o Filipinho. E ali ele precisava ter botado alguém para parar a bola. Porque não tinha como. O Sport tentava sair, jogava a bola no meio, batia em Gabriel e voltava. Fabrício fazia o gol.
Aquela substituição que ele arma os 3 zagueiros e coloca Everton, para mim aquela substituição é solução, tá? Sim, Solução. Agora, veja só, desde que tem essa substituição, o Sport quase não corre risco de gol. isso. O jogo continua um desastre pro Sport. Mas não tem uma chance, pô. O Chapecoense Deixou não de tem uma ter chance. balão. A Chapecoense, que Deixou de estava ter com muita balão, bola, exatamente. deixou de ter Fechou os balão. lados, fechou a área. Agora, existia um problema grave. Jorginho já estava Morto. abaixo de 0, morto. Gabriel, a bola bate e volta o tempo todo. Fábio não tinha mais para onde correr, estava muito cansado. E Ronaldo estava Ronaldo clássico na reta final de um jogo em que ele também precisou se movimentar. O buraco na entrada da área era muito grande. E aí, para mim, a substituição de Henderson aos 42 é desastrosa. Para mim é uma substituição desastrosa, porque assim, veja só, o Sport não jogou nada até ali, nada, tá? Nada. Tinha um placar de 1-0. E detalhe, essa desculpa de que não tinha Love e Juba, para mim acaba quando faz 1-0. Porque quando faz 1-0 você precisa sustentar 1-0 contra um time incapaz. Isso. Certo? Um time incapaz de lhe pressionar. A narrativa do jogo é sua, Fred. A narrativa do jogo. Exatamente. Você bota 1-0 com um time que não ganha 7 jogos, que está com um treinador que não ganhou ainda no comando do seu time. A narrativa do jogo. E você é muito superior que aquele time. A narrativa é sua. Você que controla o jogo. A saída de Edinho já foi imperdoável, quando ali já deveria ter saído Gabriel. Já foi imperdoável tirar Edinho naquele momento. Imperdoável. Mas a substituição. Porque ele poderia ter deixado de Jorginho de falso centroavante. Isso, porra. Você tem mais velocidade, mais consciência, melhor bola parada, mais escanteio. Gabriel não entrega nada em campo. Nada. Tá? Então, você tinha aquela substituição aos 42, em que Jorginho precisava sair e Gabriel tinha que sair também. Ele vem com Fabrício, que deveria estar jogando há muito mais tempo no lugar de Gabriel, e com Kaique. Veja, se Gabriel não prendeu a bola e o Sport não foi capaz de levar a bola até a frente, para que até que o próprio Gabriel tivesse a chance de prendê-la, não seria Kaique, na hora do sufoco, dos descontos, que iria fazer isso. Tá? Então, era muito mais urgente naquele momento dar uma proteção maior na entrada da área. Muito mais urgente. Muito mais urgente. Você precisava. Talvez não quisesse colocar um volante. Até porque você tinha pouca. Colocava Ítalo no lugar de Jorginho. E quem ficava na frente era Fabrício. E não Kaique. Você colocava Matheus Vargas que fosse. Isso. Ia dar um sangue capaz, ali. Ia fazer a sombra. Sangue novo, mais capaz de lutar e de sombra. prender a bola. Aí, Cauê, os prints que você deu, da forma com que o Sport está mandando no gol de empate, são prints absurdos. São prints absurdos. E aí, Fred? Eu vou mandar aqui para Rodrigo colocar, para a gente ver esses dois prints. Cai também numa conta, Fred, de por que tirou o Filipinho ali. Queira ou não, era uma dobra de 2 laterais. Você joga Fabrício, por mais que Fabrício tivesse novo, mas é diferente. É um cara que não é tão rápido, é um cara que ia precisar fazer a cobertura, é um atacante nato. E a gente sabe que o atacante, muitas vezes, não acompanha. O cara passa, muitas vezes o atacante deixa, larga. Como ele largou. Como ele simplesmente abaixa para ajeitar o meião depois. Se tivesse Filipinho ali, talvez poderia ter sido diferente. Porque é o cara da posição. O cara que sabe que tomou nas costas tem que correr. Cauê, olha isso aqui. Exatamente. Olha isso aqui, tá? Que é o print que você deu. Igor Cariús acaba de ser vencido no lance por Maxwell. Ok. É só bom colocar, Fred, no início da jogada, que não pega o print, né? Que a bola tava com o cara que Ronaldo dá o bote, quase no meio de campo. O Ronaldo dá um bote e o cara toca pro cara que tava com o Fabrício. Não, a bola vai no cara que tava em Fabrício. O cara toca para Pavani, que era o que Ronaldo tava. O Ronaldo dá um bote e fica.
Ronaldo dá o bote Isso. e fica. Tanto que você vê Ronaldo lá, Fabrício Daniel, meio que escorrega no lance, que não dá para ver aí, meio que dá uma escorregadinha e se levanta e volta. Mas vai muito naquela de atacante, de instinto de atacante, de largar, de acompanhar com os outros. Exatamente. E Ronaldo, que é o volante, meu amigo, o volante, a bola passou, ele tem que correr, meu amigo. Ele tem que correr, ele tem que recompor. Ele não tem que estar marcando o zagueiro, olhando o volante lá atrás. Ele tem que voltar. Até porque o buraco, já desse lado esquerdo, estava muito escancarado. Você vê, estava mano a mano, pô. Tava Cariús Exatamente. com Maxwell e tava Bruno Nazário livre, porque até Sabino fica naquela, sem querer dar um bote, com medo de tomar uma enfiada nas costas. Então Claro. faz uma marcação meio que no olho para ver o desenvolvimento da jogada. E aí vem no desenvolvimento da jogada que Cariús toma um drible relativamente evitável. Mas faz parte E do aí jogo Sabino tomar o tem que. drible E faz também. parte. Faz E parte faz do jogo. parte. É a Tá? individualidade. É a individualidade. E o lance É. se desenvolve desse jeito, na individualidade dos Aí, jogadores. Rodrigo, bota já a segunda tela, como você tinha feito. Veja a postura corporal de Fabrício. Largou o lance. Ronaldo não chegou. Tá? Ronaldo não chegou. E Bruno Nazário vai dar a finalização que ainda desvia, né? Tem essa É. infelicidade. Renan faria a defesa, né? Mas a bola desvia e R que vai no desespero ali e acaba entrando. Então, assim, Cauê, isso aqui era 45 minutos, Cauê. É, exato. De um Não time, podia. Jamais. de um time que não estava conseguindo jogar. 45 minutos é só fechar a área e dar bombom pra cima. E se Fred, puder outro prender a ponto bola na frente, grave, prende a bola na frente. ver o miolo de zaga como está nas duas imagens. Isso, para mim, talvez seja o mais grave. Mano a mano. Veja. Sport com três zagueiros e estava tudo mano a mano. O único que estava, de alguma forma, aqui solto sem o marcador é Fábio Matheus, que estava na meia-lua. E ele, no lance até, ele dá, antes desse momento aí, ele dá uma olhadinha para trás e talvez alguém sinalize para ele, talvez até Thierry pode ter sinalizado para ele, fica. Pode ter acontecido isso. Ele olha para trás, vê como é que está o mano a mano e talvez ele fique para ter uma certa cobertura ali no miolo de zaga, ali na faixa central da grande área. Mas não pode, pô, você não pode aos 44, 45 minutos você ter três zagueiros da Chapecoense na área, na faixa central aqui, que a imagem mostra, e três defensores do esporte. Tá mano a mano total, pô. Não existe. Não pode. Você não pode, neste Mas pra momento que do ele colocou jogo, Kaique, Cauê? Pra que ele isso. colocou Kaique? Tá? É complicado. Foi assim, uma... Para mim, hoje, Henderson ele fez substituições tardias e para mim a única intervenção certa foi a primeira. As outras, para Sim. mim, bem equivocadas. Mas Bem mesmo assim, equivocadas. eu acho que demorou ainda a botar. Porque ainda Então, sofreu tardias e equivocadas. Tardias e desnecessariamente equivocadas. com aquelas bolas do nada da Chapecoense e que poderia ter feito uma feridazinha. E Isso. outra, nosso grande Ronaldo, não tem como você ter um volante que recebe a bola na transição, pare e recue a bola para os zagueiros. E é algo que termina sendo muito sintomático do esporte fora de casa. De, em vez de avançar, em vez de fazer uma transição rápida para tentar acelerar o jogo e ganhar, vai aquela jogadinha, pisa na bola, segura, aí o outro time recompõe tudinho, você começa a ter fileiras de adversários à sua frente, e aí você tem que começar o jogo de novo. Aí joga a bola para o TR, joga a bola para Sabino, e você perde tempo e oportunidades. E é muito de Ronaldo isso. Muito de Ronaldo. Isso de não acelerar o jogo. De ter como se fosse aquele volante que cadencia. Estou ganhando um jogo de 1-0, vou cadenciar. Botar a bola debaixo do braço, que eu sou o dono da partida. E você, com 1-0, se você puder matar, fazer o segundo, o terceiro, como no Horizontino fez com o Botafogo de Ribeirão Preto, você tem que fazer. Porque quando você recua as linhas e fica esperando atrás, por mais gabaritada que seja o seu sistema defensivo, por mais que você tenha Thierry, um grande zagueiro,
Mas primeiro, você não tem um goleiro que hoje não falhou, mas que não é um goleiro 100% seguro. E o acaso bate na sua porta. Um pênalti acontece, bate numa mão, sobretudo hoje em dia, que qualquer mão na bola é pênalti. Então você não pode ficar refém do acaso. E o Sport, E mais ficou uma o vez, ficou segundo refém do tempo acaso. inteiro, Cauê. Ficou o segundo tempo inteiro. Do pênalti marcado, né, mal marcado pelo árbitro e ajustado lá no VAR, né, corrigido no VAR, até essa bola final. Que ninguém, que é outro ponto, ninguém faz uma falta ali, pô. Ninguém, no contra-ataque daquele, que a bola sai do escanteio, nem, não tem um jogador do Sport que não faça uma falta lá na saída de bola da Chape. Até nisso são essas coisas que mostram que Não, pô, tá eu faltando alguma achei, coisa, Cauê, faltando atitude. eu achei 2 pontos hoje, assim, muito jogados fora, tá? Aí eu vejo algumas pessoas no chat aqui dizendo: ah, o time de Guto empatava e vocês achavam bom, Fred defendia, ou ah, quer que o time vença todas. Não. Quando empatou com o Ituano, eu não fiquei fazendo carnaval de crítica, não. Tava começando, tava envolvido em outra competição. Ok, somar o ponto fora. Ok. Agora, o que não dá é para você ver as chances na sua cara e jogá-las fora. O que o Sport fez contra a Ponte e o Sport fez contra a Chape foi abrir mão de ganhar pontos que estavam sendo encaminhados para você. A Série B é uma competição muito longa. Ela tem curvas, armadilhas no caminho. E se, e Fred, se, quem e se acredita ficar em sem 100% love? na ilha é inocente, viu? É, Quem exatamente. acredita E se ficar é muito tempo inocente sem demais. love? E se love passar, a partir de agora, até que passar mais jogos fora? Até que ser poupado? Porque quando começa a sentir dores, a sentir desgaste, não vai ter 15 dias, 20 dias para recuperar. O esporte vai ficar dosando nos jogos fora de casa. Porque foi uma escolha. Se esse jogo fosse na ilha, Love teria jogado. É isso. O O esporte Ló vai estar escolhe. contra o Ceará. Contra o É. Ceará domingo vai Juba eu estar. não sei se joga, não, viu? Juba eu não sei se joga contra o Ceará, não. A lesão de Juba foi na virilha ali, não é só desgaste, É algo não. mais chatinho. É mais chatinho. Pode até ser que jogue, mas Juba está machucado. Tá? Love foi. Seguraram. Não vou dizer que foi poupado, porque ele tem um desgaste, tem um incômodo, mas ele foi. Seguraram ele para esse jogo. Ok, quando você está 100% em casa, você tem que fazer essas administrações. Mas você não pode ficar criando sempre cortinas de fumaça e desculpas para pontos jogados fora, tá? Eu acho que tem eu acho que às vezes não é nem tanto para desespero, nem tanto para também ficar, meu Deus, o time é mais forte, joga muito em casa, porque a Série B ela é traiçoeira, tá? Ela é traiçoeira. Ela é uma competição que você pode perder jogadores, que você pode mergulhar em momentos ruins, e o ritmo de pontuação tá alto. Cauê, antes de eu abrir para a gente dar uma geral nessa situação matemática, né? Vou abrir de novo o sistema. Eu queria só saber se alguém se salva. A gente pode chamar alguém de Houve hoje. atuação positiva. Rapaz, eu acho que Renan fez uma atuação Para mim, boa. é o meu voto, é Renan. Meu Boa. voto número 1 é Renan. É, Por 2 motivos, ele viu, que é um Cauê? cara muito inseguro, saiu nas saídas de bola. Hoje ele não foi omisso. Brigou pelas bolas na área. Também achei. Fábio Matheus no primeiro tempo foi bem, no segundo tempo com o time todinho descarrilhou. Edinho em algum momento, assim, Fies, Sabino também deram as. Ninguém teve assim uma atuação, acho que só o Renan. Só Só o Renan. Renan E realmente ainda. teve. Renan, você bota Fábio pelo gol. Agora, ainda vou reforçar meu voto em Renan por um motivo. Além de me ter mostrado segurança, eu vi uma corrente criando uma perseguição de jogar a culpa do gol nele. Não, Porque a Ivan, bola pô, de anterior. jeito, pô. A bola anterior ele não encaixa. Veja só. O que ele fez na bola anterior foi extremamente seguro. Isso, ele Ele rebateu. afastou a bola para muito longe da área. Para muito longe da área. Era uma bola que veio forte, tá?
Então, para mim, o melhor jogador do Sport, o mais regular na partida foi Renan. Acima até de Fábio. Acima Sim, até de sim. Fábio, que fez o gol, mas que também não ajudou muito ali na contenção do segundo tempo. Tá? E piores em campo, aí a lista é pesada, mas para mim, eu fico com Gabriel, conjunto da obra horroroso. Filipinho fez uma partida muito fraca, mas eu voto em Fabrício pela postura dele no gol também, tá? Jogou pouco, mas o cara tinha acabado de entrar para andar numa bola que resulte em gol da Chapecoense, tá? O cara tinha acabado de entrar. Então eu boto ele na conta porque o cara não pode abrir mão da luta pela jogada como ele abriu. Mas, logicamente, assim, o que Gabriel fez em campo e Filipinho foi muito mal, para mim são os dois piores. Tem mais alguém aí a acrescentar, Cauê? Eu trocaria Fabrício por Eduardo. Acho que Eduardo foi muito mal defensivamente. E já vem mal. Tem uns 2 jogos que o Perdeu, Sport toma perdeu gol força no na segundo conta tempo, né? dele. Na É. conta dele. E ele não vem dando conta. E o pior é isso. É que é Mas uma a posição tá sequência. perdida, não tá não, Cauê? Everton é titular, né? Everton é titular. Everton é titular. E agora já começa. Eu não tinha preocupação de uma contratação para ali. Até porque você tem o peso financeiro do próprio Eduardo. Não é um jogador também barato, né? Mas eu acho que no final, do jeito que o esporte tem necessidades mais à frente, eu acho que era só se pintasse uma oportunidade de alguém. De trazer, como se tinha o ano passado, né? O esporte tinha. Era fraquíssimo, mas tinha, né? Ezequiel, uma terceira opção. Porque o próprio Eduardo vem se lesionando mais do que o ano passado, vem tendo dificuldades físicas e vem se refletindo em campo. Everton vinha bem quando assumiu a titularidade, depois também passou por um momento de questão física, mas hoje para mim é o titular absoluto, absoluto, porque não vem tendo essas falhas. Cauê, a gente tem superchats aqui, né, para seguir na análise do jogo. Vamos lá, Rodrigo, fazer esse giro de superchats para a gente interagir. Hélio Mota, valeu, Hélio. Antes de mais nada, obrigado aí pela força. Hélio disse o seguinte: para mim hoje foi na conta de Henderson. Mas mesmo com as falhas dele, a impressão que dá é que falta vontade desse time fora de casa. Se hoje foi o técnico, qual o motivo das outras? A rodada quase ajudou. É isso, tá? Eu acho que Henderson fez uma condução de jogo horrorosa hoje. Lenta, equivocada, mas tem algo que me incomoda fora de casa. Eu não sou muito de falar em vontade. Você raras vezes, É, raríssimas vezes, você vai me ouvir falando sobre vontade. Eu não acho que é algo muito. Não é uma palavra que define muito partidas de futebol, porque não. fica Mas parecendo que o postura, cara não quer jogar. Porque vontade, todo parece mundo que o quer cara ganhar não os está com pontos. tesão de jogar. Se tivesse Mas é ganho, mais ter festa, postura. foto, reza, É, foto de vestiário, os caras querem a vitória. Lógico que querem a vitória. Mas assim, eu acho que hoje teve um misto ali no final de desgaste, mas também assim de achar que a Chape não faria nada, sabe? é Você isso. pagar para ver. Você paga para ver o resto da jogada, que A foi o que sequência do aconteceu no gol gol. é toda em cima disso. É como se fosse, vai dar em nada. Aí deixa Vai passar. dar Aí em o nada, segundo, exatamente. vai dar em É. nada. Aí o terceiro, vai dar em nada. Quando vê, que é quando o Ronaldo começa a tentar correr, deu em merda. Deu em merda porque Quando o Sabino vai acontece. leve para a bola e Sabino vai corretamente com o meio do pênalti. Isso, isso. É, realmente, é muito mais atitude. É o que É estou batendo muito atitude. nisso. É atitude. Esse time precisa ter atitude fora de casa. Eu acho que falta, sabe, Semelhante ao que Cauê? se tem Também. em casa, a intensidade. Parece que o time perdeu, até porque em casa também eu sinto isso, que teve uma queda de intensidade, um pouco maior de intensidade. É. E aí, Talvez o 45 do segundo cansaço, tempo, Cauê. maratona. Ninguém E acabou o cai, jogo, pô. sabe? Ninguém Ninguém cai, cai. ninguém retém a bola, sabe? Porra, falta isso desde o começo do ano. O time não tem esse perfil de valorização de resultado nos minutos finais, não. Vamos para outro superchat, Rodrigo. João Vitor Teixeira de Melo, valeu, João.
ele já vai para a janela, né? Janela precisa ser utilizada com inteligência. Um volante, um centroavante e um ponta mudariam o jogo hoje. Henderson mal demais, tem crédito, mas jogou uma responsabilidade muito maior no time para o jogo contra o Ceará. É isso que o Sport está fazendo, jogando pressão nos seus jogos Nos em jogos em casa. casa. Jogando pressão. E o próximo jogo é chatíssimo, porque é um time que morde. É um time que morde. Veja só, pode estar fazendo a partida horrorosa. Se sobrar uma bolinha, encaixa Giancarlo, Eric, leva o gol. Tá? Não é como a Fred, e pode Chape. chegar lá fora do G4. Então, até com a pressão do torcedor, incomodado de o time não estar no G4. Deve chegar fora do G4, porque mesmo que não saia no complemento da quarta-feira, o jogo só é o que fecha a rodada lá no domingo. Isso. Tá? E aí é isso, o Ceará jogando muito mal. Mas escapa uma bolinha, não é como a Chape que você deixa escapar 8 bolas para uma virar um perigo, não. Escapar uma bolinha lá, faz o gol. Como foi o Sampaio Corrêa aí, quem assistiu no final de semana. O Sampaio Corrêa engoliu o Ceará, escapou a bolinha e o Ceará fez o gol. No Ceará não tem menino. E detalhe, viu? O Ceará só perdeu pro Ituano fora. Exatamente. Foi a primeira rodada. De lá para cá, vem pontuando, mesmo jogando mal ou não, mas vem somando ponto fora. É onde o Ceará tem a carta dele para estar brigando, porque o fator mando é o que está pesando, né? É onde Barroca se sustenta, né, Mioca? É onde Barroca se agarra. É a carta de Barroca, ó. Veja aqui, ó. Rodrigo, mais superchats. André Luiz Araújo, sempre presente. DS87 fez falta hoje. Veja. Diego Souza, minimamente em forma, seria sim um jogador para ser a primeira opção para o meio, a primeira opção de reserva para o meio, a primeira opção de reserva para o ataque. Ajudaria muito. Mas a gente debateu bastante ontem, né, sobre Diego Souza. Né? Muito fora da realidade nesse momento. Não vamos requentar falta de notícia, não, tá? Mas DS no final de um jogo desse, meu amigo, a bola já tinha furado a bola. 40 para frente já não tinha jogo. Enquanto o Sport foi devolvendo a bola para a Chape o tempo inteiro, mesmo depois de levar o gol, viu? Depois de levar o gol, ainda quis brincar de levar o segundo. Porque o desenho do jogo não mudou, não. Tá? Tem mais superchat, Rodrigo? André Rocha. Quem vence fora é campeão. Isso resume qualquer divisão disputada. Vila e Novo Horizontino, na minha opinião, brigam pelo título esse ano. Brigam. E vão continuar brigando. Ceará não, viu? O Ceará não entra nessa regra aí de que ele falou. Veja só. Vila e Novo Horizontino brigam pelo título, pelos méritos dele, a pontuação é muito forte. Amanhã a gente vai fazer um estudo mais detalhado no final da rodada, mas como não tem mudança em cima, a pontuação é forte, é uma pontuação boa de líderes, de segundo colocado, terceiro colocado. Mas para mim é o Sport que permite isso, tá? Além do mérito deles, tem uma falta de imposição do Sport que eu bato nessa tecla já há algum tempo. Eu acho que falta ao Sport se mostrar de fato esse time melhor que nos jogos dentro de casa demonstra ser, né? Fora de casa, a outra face incomoda muito e tem desculpa todo jogo. Tá? E tem desculpa todo jogo. É ausência, é desfalque, é cansaço, é desculpa todo jogo. E precisa, tá? De mais linearidade nesses pontos dentro e fora de casa. Rodrigo, volta lá, por favor, para o nosso Power BI, tá? Para a gente dar uma olhada aqui em alguns pontos. Lembrando que amanhã, tá? Encontro marcado, quem está assistindo aqui, assim que acabar a rodada da Série B, a gente vai colocar esse Power BI aqui de cabeça para baixo amanhã, tá? Vamos usar todas as possibilidades, todos os cenários aqui que ele oferece. 28 pontos em 13 rodadas. Até hoje, todos os times que fizeram essa pontuação do Sport subiram. Tá? O Corinthians de 2008, o Guarani de 2009, o Vasco de 2016 e o Cuiabá de 2020. Um primeiro, um segundo, um terceiro e um quarto. Né?
Tem destino aí para todo mundo. Agora, esse quarto do Cuiabá aí com 61 pontos, não sei se esse ano dá, não, tá? As outras 3 pontuações, eu arrisco dizer que A do serão... Corinthians simplesmente é a maior da história. É a maior da história, né? E ainda não tinha, ou seja, ali não tinha imposição ainda do Corinthians e agora tem essa imposição. Não, você falou das 7 vitórias do Novo Horizontino. O Corinthians nessa temporada fez uma sequência de 7 e 2 sequências de 6 vitórias seguidas. Ou seja, dá um turno de vitórias de sequência. De sequência. Vamos fazer uma composição aqui que o Sport empate com o CRB no jogo atrasado, tá? Vamos dizer que o Sport empate com o CRB. 29 pontos em 14 rodadas também dá 100% de acesso histórico, né? Tá aqui os 4 times que fizeram isso, né? Chape, de 2020, Fortaleza de 2018, Atlético Goianiense de 2009 e o Cuiabá de 2020, tá? Primeiro, quarto e quarto. Ou seja, a pontuação não é um problema, né? Historicamente, o Sport está com a pontuação muito dentro de um cálculo até seguro para acesso. Mas as curvas é que são preocupantes, tá? Eu tinha falado ali da posição do Vila Nova, né, com 30 pontos, você vê que é um líder ali bem na média, tá? A média do líder é 30 pontos depois de 14 rodadas e é o que o Vila Nova tem, tá? 30 pontos após 14 rodadas. E a gente começa a ver, Minhoca, amanhã terminaremos essa análise, claro, mas a gente começa a ver menos setinhas verdes, né? As setinhas verdes já começam a ficar... A gente antigamente via 9 setinhas verdes, agora a gente tem 5 setinhas verdes nesse gráfico que mostram pontuações acima da média. Aumentar, ainda né, são bem amanhã. acima da média. Pode Mas está aumentar. começando a querer estabilizar, né, Minhoca? Assim, a gente pode estar vendo um bloco que pode dar uma estabilizada ali no quarto, né? No terceiro, o Criciúma venceu, já obriga o Vitória amanhã a ganhar, já obriga quem é que joga mais amanhã, hein? Que tá ali é o Mirassol, né? Mirassol. Mirassol é outro também. Vai precisar ganhar do Guarani fora. Então pode ser que esse quarto colocado aí tenha subido um pouco, né? E pode ser que só o Criciúma fez elevar a pontuação. Atlético Goianiense, Ceará, esses aí não vão afetar, a não ser o fato de aumentar o bloco da pontuação, porque o Ceará está com 20, né? O Ceará pode ir a 23, então pode elevar a pontuação do 7º colocado. Então pode ter uma evolução aí da pontuação da 7ª colocação para baixo. E aí, Minhoca, eu vou clicar naquele quadro que você sugeriu, né? Dos jogos por turno, no turno e fora. Você vê onde o Sport ainda tem adversários, né? O Sport ainda enfrenta 2 times desse bloco que luta mais diretamente, né? Vitória e Mirassol. E ainda enfrenta os 2 principais times, né? 2 estados, potenciais adversários, né? Ceará e Atlético Goianiense. Depois disso tem Sampaio Corrêa e o jogo que falta contra o CRB. Ou seja, o Sport tem uma final de tabela chato. Chatíssimo. É um final de tabela que, se ele não tomar cuidado, ele pode estar elevando a própria pontuação e podendo se complicar. Exatamente. Porque ele pode estar cedendo ponto e não é para ceder. Jogos críticos aqui, tá? Talvez tenha um Vitória já fora do embalo, né? Vamos ver como vem aí esses times. Também não são times que atravessam seus melhores momentos. Agora, os jogos também não são agora, né? Então, vamos ver esses desenhos aí do Sport para finalização. Você vê, Fred, pelos 2 lados do copo, né? Ao mesmo tempo que é um risco, também a chance do Sport, se tiver êxito, talvez abrir o que se imaginasse, né? Ter a tranquilidade que a gente imaginava que o Sport fosse ter nesta Série B. A gente não fala nem de campeão, mas ter uma presença no G4
Não no que nem agora, que você perde, você empata um jogo, né, nem perdeu, você empata um jogo e fica ameaçado de sair. Mas de ter aquela gordurinha de caminhar sempre no G4 com 5 pontos, 6 pontos, que te dá aquela chance de, opa, se eu tropeçar 2, eu não saio fora. E é nisso que o Sport tem sempre pensado, de ter, no mínimo, esses 6 pontinhos de gordura. Não precisa ser o líder. Ele pode ser até o terceiro, o quarto, mas que consiga acumular uma certa gordura que te dê essa tranquilidade. E era até um dos pontos que eu falei lá no início da competição, quando a gente fez aquelas projeções, que o Sport tinha que até aproveitar enquanto tivesse esse time montado, como foi montado, com a presença de Juba, para ter feito essa gordura. Porque agora o Sport vai entrar em outro cenário de alguma forma, uma reconstrução de uma parte do time ali, no qual o Juba estava muito encaixado. Por mais que seja um único jogador, mas é o único jogador que era muito importante dentro do contexto dessa engrenagem. Então a gente não sabe quem vai ser essa peça que vai se encaixar ali, se vai ser uma peça que tenha o mesmo perfil de Juba e que se vai conseguir fazer a mesma entrega de Juba ou não. Então até nisso coloca essa interrogação que a gente já tinha posto lá atrás, antes do início. E só para completar a informação, o Sport tem Vitória em casa, Mirassol em casa, Ceará em casa, Atlético fora, Sampaio fora e o jogo atrasado, CRB fora. Tá? Então ele tem aí oportunidades, né? Contra Vitória, Mirassol, um jogo duro contra o Ceará, e fora ver o que é que faz, né? Para fechamento aí desse primeiro turno. Daqui a uma semana é muito importante saber como é que o Sport reagiu a esse empate, né? Porque. Ele costuma reagir isso bem, assim, não tem mostrado nenhuma. Mas é porque eu acho que assim, tem um contexto de complicação, de uma certa forma. Porque, assim, todo mundo sabe que o Sport não vai terminar com 19 vitórias em casa. Um dos possíveis times que pode tirar os 100% é o Ceará na próxima rodada, por exemplo. Sim. E aí você vai para o jogo do CRB, que é um jogo chato, mesmo o CRB tendo perdido aí, né? Então pode ser que daqui a uma semana... Sem poder levar a torcida para fora de casa, que poderia levar. Eu estou vendo um cenário chato de uma situação assim, de que a desconfiança pode aumentar mais ainda em cima do Sport. É o contexto de um empate em casa com o Ceará e um empate fora contra o CRB. Aí já são 3 empates e já pode se tornar um questionamento. Se criar um problema, né, Minhoca? Se criar um problema que não era para ter. Isso, porque é aquela coisa, o Sport já tem que dar uma resposta imediata em casa contra o Ceará. Então, o Sport precisa de 4 pontos nesses 2 jogos. 4 pontos para manter. Tendo uma vitória, mesmo tendo, assim, o ideal seria a vitória em casa e podendo até, assim, administrar a derrota sempre é complicado. Mas tem que ter uma vitória. Ele tem que ter uma vitória, principalmente se for contra o Ceará, né? Porque basicamente é um confronto direto, mais do que contra o CRB. Exatamente. Mas é isso, tá? Fala, também Cauê. A questão de reforços. Que se não tiverem reforços anunciados... Aí você citou, Cauê. O jogo do CRB é dia 5. Já vai poder utilizar. Já podia estrear a gente. Isso. Pega já tá aí. Isso. Porque você começa a criar... A partir do momento, pronto. Se tem um tropeço contra o Ceará, você já começa a criar também a cobrança de cadê os reforços? Cadê os reforços que não estão aí? Então, é um somatório de falta de respostas dentro de campo, nos jogos fora de casa, que a gente está levantando aí um tropeço dentro de casa, se for o caso do Ceará, né? Se isso acontecer, e os reforços que não chegaram ainda como era esperado para a torcida. Aí você vai começando a fazer um acúmulo de cenários que o Sport não precisa hoje, pela tranquilidade que deveria ser essa caminhada do time. CRB e Mirassol, Cauê, são os jogos da semana que vem, né? Quarta e domingo. Quarta e não sei se domingo, deixa eu ver quando é contra o Mirassol. Quarta com o CRB e domingo com o Mirassol. Então, já poderia ter estreias. Já deveriam ter estreias. Vamos ver como se comporta nos próximos dias, porque é para estar anunciando o jogador. É isso.
é para estar anunciando o jogador, tá? Para que essa conta feche, né? O Sport precisa se o Sport falta 6 jogos, se o Sport faz 9 pontos, tá? Que é o que ele até tende a fazer mais. Mas se ele faz 9 pontos, por exemplo, eu vou aqui em médias por posição, né? E vou colocar a 19ª rodada, tá? Historicamente. Até pelos jogos em casa, seria fundamental para o Sport terminar esse primeiro turno 100%. Porque se o Sport faz, Cauê, no Ceará, e aí é o Mirassol e o Vitória, como tu colocasse, né? Que são times que estão ali na briga. Se o Sport faz 9 pontos, sim, termina com 37, você só vê registro de 37 aqui, ó. Em primeiro lugar, basicamente. É muito difícil ver um registro de 37 que não seja primeiro colocado. Tem o tal 2012, né? Que tem ali. Lógico, né? 2012 seria aqui, ó. Seria terceiro colocado em 2012. Se a gente for lá nas campanhas semelhantes e botar a 19ª rodada, tenho certeza que 37 vai dar 100% de acesso, né? E você estancaria, Fred. Se os 37 chegar com as 3 vitórias em casa, você estanca, você segura Vitória e Mirassol. Então, de alguma forma... Um não conseguiu não, viu? Um não conseguiu não, é o Criciúma de 2007. O tal Criciúma, que é também outra exceção histórica. Né? É o time desidratado. Se você botar de 37 a 40, que é factível que o Sport vire com 40 pontos. Sim. A única exceção, e aí já fica um cenário bem mais sólido, né? A única exceção fica sendo o Criciúma, tá? Até porque o Náutico aí já tinha... 19ª rodada já tá longe demais para aquele Náutico, né? Ele já começa É vencer as 3 em casa, Fred. Porque perder para o CRB, nesse contexto de garantir as 3 em casa, com esses confrontos diretos, o perder para o CRB, lógico, nunca é bom perder esses jogos fora, mas perder para o CRB e para o Sampaio não vão ser confrontos diretos. Só teria o confronto direto de alguma forma com o Atlético Goianiense, que também não tá lá essas coisas, né? E talvez nesses jogos, sabe, Cauê, o que eu sinto é que talvez nesses jogos mais duros, fora de casa, o Sport tenha um comportamento diferente. Isso, o ritmo seja outro. É outro tipo de jogo, né? Porque eu também... Essa forma com que o Sport tá jogando contra os mais fracos, ela é irritante. Porque você vê, perdeu do Criciúma, todo desfalcado, mas teve uma postura melhor. A postura contra o Criciúma no jogo que perdeu foi melhor. Mereceu empate. Hoje não mereceu empate, pô. Nem sei também. Ninguém merecia ganhar esse jogo hoje, né? Era 0-0 mesmo. O placar melhor não era nem 1-1. Mas, porra. O jogo contra o Londrina, contra o Criciúma, ninguém reclama de postura, pô. Isso. Reclama de ruindade, de fragilidade. Porque tem a questão da expectativa também, né? Assim, já sabe que o jogo é complicado, não ganha e tal. Exato. A Chapecoense não. A Chapecoense já é um time que você olha, não. A expectativa aqui é sair na frente do placar, segurando até o final do jogo, não deixar escapar uma pontuação dessa contra um time mais limitado, que foi o que o Sport promoveu. Agora sim, lembrando... o cenário de paz é realmente as 2 vitórias. Porque qualquer um dos deslizes que a gente possa imaginar, o empate com o Ceará, vencendo o CRB, beleza, o saldo é positivo. Mas se vence o Ceará e empata com o CRB, daqui a uma semana a gente vai voltar a falar sobre isso. A mesma coisa. Fora de casa, que não consegue apresentar o mesmo bom desempenho dentro de casa. Então, para a paz reinar no esporte, de maneira... vencer o Ceará e vencer o CRB. Vencer o Ceará... eu acho que a segunda melhor hipótese é o empate com o Ceará e vencer no CRB. Porque aí, pelo menos, termina com um saldo positivo de recuperar o que perdeu em casa. Mas, mesmo assim, o ideal é vencer no Ceará. Não, veja só, mas de qualquer forma, essa questão aí, você tem o imediato, né, para evitar um princípio de turbulência, e você tem já a visão fechando o turno. Que é uma visão de cá entre nós, 37 pontos. Não, 37 é ótimo. É uma virada muito sólida, né? Uma virada muito sólida. Mas é isso, tá?